Há uma coisa que todas as pessoas vivas irão experimentar: a morte. É um fenômeno tão familiar e, ao mesmo tempo, algo sobre o qual sabemos quase nada. A sensação da morte é um conceito que tem sido questionado desde o início da humanidade, e é algo que a ciência moderna continua tentando descobrir. Então, como é a sensação de morrer? Olá, eu sou Oliver, e você está no Barril de Perguntas. Antes de tudo, precisamos entender o que é a morte. Morrer é o fim de todas as funções vitais dentro do corpo humano, onde nosso batimento cardíaco, atividade cerebral e respiração param. Cada pessoa experimenta a morte de forma diferente. O que sabemos é que, uma vez que você está morto, sua vida neste corpo acaba para sempre. Mas será que isso é sempre o caso? Provavelmente você já ouviu falar de pessoas que morreram e voltaram à vida, e quando acordaram, disseram ter visto uma luz no fim do túnel, ou que flutuaram acima de seus corpos, observando os médicos trabalharem freneticamente para mantê-los vivos. Os seres humanos são fascinados e, ao mesmo tempo, aterrorizados pelo mero conceito da morte. Grande parte dessa fascinação surge do fato de que a maioria de nós não consegue compreender sua totalidade. É o medo do desconhecido, pois não sabemos quão desagradável ou dolorosa ela será. Com a ajuda da ciência moderna, estamos continuamente desenvolvendo uma perspectiva mais aprofundada sobre como pode ser a sensação de morrer. Existem muitas maneiras pelas quais as pessoas podem morrer e cada pessoa morrerá de forma diferente. Cada pessoa terá uma experiência única. Infelizmente, algumas pessoas podem ser afetadas por condições como diabetes, câncer ou até mesmo acidentes não intencionais. Embora cada uma dessas causas seja diferente, todas têm algo em comum: um coração que para de bater. O coração humano é fundamental para manter a vida, e esse princípio fundamental pode explicar por que a causa mais comum de morte está relacionada ao coração falhando em bombear sangue pelo corpo. Estatísticas mostram que as doenças cardíacas são a principal causa de morte em todo o mundo, com cerca de 30% das pessoas morrendo de doenças associadas a elas. A referência a qualquer condição que afete o coração, como um ataque cardíaco ou um derrame. O coração é um músculo do tamanho de um punho que bombeia sangue pelo corpo para mantê-lo vivo. No entanto, o sangue não pode ser bombeado se houver acúmulo de placas que causem o estreitamento ou bloqueio dos vasos sanguíneos. Na maioria dos casos, isso é chamado de ataque cardíaco. Embora um ataque cardíaco possa parecer causar a morte rapidamente, sinais de alerta comuns costumam aparecer alguns dias ou até semanas antes. Um ataque cardíaco pode desencadear anormalidades elétricas que levam a uma parada cardíaca súbita. Sem RCP imediata, a pessoa morreria em poucos minutos. A maioria das pessoas não gosta de pensar sobre isso, mas além da forma mais convencional de morrer, com entes queridos ao seu redor, existem maneiras mais agonizantes e dolorosas de morrer, como queimar vivo e afogamento. Imagine estar no meio de um incêndio violento. A dor que você sente no início é de longe a maior, à medida que o fogo gradualmente danifica seus nervos, músculos e funções cerebrais. Isso continua a piorar até você desmaiar por falta de oxigênio que seu corpo está recebendo. Nesse ponto você está inconsciente, prestes a morrer ou já está morto. A dor por si só causaria uma perda de consciência quase instantânea. E se você sentisse como se estivesse queimando por dentro? As pessoas descreveram a sensação de inalar água como uma sensação de queimação dentro do peito. É um instinto humano não respirar debaixo d'água, mas quando você se afoga, o estresse, o pânico e o desconforto são causados pela falta de oxigênio. O pânico de ficar sem ar é exaustivo e rapidamente faz com que você fique sem energia e inale a água. A água então inunda os pulmões e interrompe qualquer transferência de oxigênio para o sangue. É uma forma rara e indesejável de morrer. Em casos de morte súbita, a adrenalina desempenha um papel importante nas sensações físicas sentidas pela pessoa. Em resumo, mortes mais rápidas geralmente são menos dolorosas. No entanto, quando a causa da morte é mais gradual, ocorre um processo chamado de morte ativa. Quando uma morte ocorre ao longo de algumas horas ou dias, os sentidos começam a desaparecer em uma ordem específica. Fome e sede são os primeiros sentidos a desaparecer,
E depois de um tempo, você começa a perder a capacidade de falar, seguida pela capacidade de enxergar. A audição e o tato são geralmente os últimos sentidos a desaparecer. No entanto, pesquisadores científicos têm evidências de que algumas pessoas podem ser capazes de ouvir mesmo em um estado de inconsciência, como em coma ou no fim da vida. Dados mostram que nas últimas horas antes da morte, células cerebrais moribundas ainda podem responder a sons, mesmo em um estado de inconsciência. Isso significa que o cérebro ainda está ativo quando você está morto? O momento da morte é geralmente registrado quando o coração para de bater, o que implica que o restante do corpo não receberá mais suprimento sanguíneo para sustentar as células dos órgãos, incluindo o cérebro. No entanto, vários estudos mostraram que o cérebro ainda funciona mesmo após a morte. Isso levanta a questão: você está ciente de quando está realmente morto? Quando você morre, essencialmente fica preso em seu próprio corpo, com células cerebrais ainda ativas. Embora isso possa durar apenas alguns segundos, é estranho pensar que seu corpo pode morrer, mas seu cérebro não. Quando o coração para de bombear, ocorre uma falta de fluxo sanguíneo para o cérebro, o que causa sensações de formigamento no corpo, tontura e uma sensação de temperaturas extremamente quentes ou frias. Sua visão começará a diminuir e a consciência do mundo ao seu redor diminuirá. Depois de algum tempo, você estará em um estado inconsciente e eventualmente morrerá. Cerca de 1 em cada 5 pessoas cujo coração para de bater será revivida. Essas situações são frequentemente referidas como experiências de quase morte. Uma experiência de quase morte é um incidente incomum que ocorre à beira da morte e é relatado pela pessoa quando ela se recupera. Essas experiências geralmente incluem coisas que a pessoa viu, como túneis levando a uma luz brilhante, encontros espirituais com entes queridos falecidos e outras experiências que parecem místicas. Do ponto de vista científico, nenhuma dessas coisas é verificável, mas como poderiam ser? Afinal, são algo que apenas a própria pessoa pode testemunhar. Em 1981, um homem de 28 anos chamado Scott Drummond foi fazer uma viagem de esqui em Utah com alguns amigos. Enquanto estava na fila para o teleférico, uma mulher esquiando colidiu com ele. Sem pensar muito nisso, ele continuou a esquiar pelo resto do dia. Quando estava voltando para casa, ele tirou a luva e percebeu que o polegar havia sido arrancado completamente do lugar. Ele sabia que precisaria de atenção médica, então foi levado para o hospital mais próximo, onde estava programado para uma cirurgia na mão. Enquanto estava deitado na sala de cirurgia, Scott estava totalmente ciente do que estava acontecendo ao seu redor. Ele ouviu uma enfermeira expressando preocupação, pois era a primeira vez dela ajudando naquela cirurgia. Durante a operação, algo deu errado e, no próximo momento, ele se viu acima do próprio corpo, observando o pânico se desenrolar. Foi apenas nesse momento que ele percebeu que tinha morrido. Ele então descreveu a experiência de caminhar pacificamente por um campo de grama alta, com uma grande nuvem branca à sua frente. Conforme ele se aproximava da nuvem, a sua vida passava na frente dos seus olhos, desde o dia em que nasceu até o momento de sua morte. Nesse ponto, ele acordou. Ele havia estado clinicamente morto por 20 minutos e voltou à vida. Ele observou que seu medo da morte desapareceu após esse encontro. As experiências de quase morte são a coisa mais próxima que temos para saber como é realmente morrer. Continuamos buscando, de todas as maneiras possíveis, encontrar respostas, seja por meio de pesquisas científicas ou ao ouvir relatos de pessoas como Scott sobre suas experiências em primeira mão com a morte e como ela é sentida. A morte é um processo físico que ocorre em um período de tempo imprevisível. Quando você morre, você fica cada vez mais fraco, sente sono e perde o apetite. Quando você não come ou bebe, não sofre com a sensação de sede ou fome da mesma forma que uma pessoa saudável. Seus rins, coração e principais órgãos começam a falhar, e seu cérebro se desliga. Mas o que acontece de fato quando o cérebro se desliga? Quando você está vivo, as células cerebrais estão constantemente carregadas eletricamente, e quando você morre, essas células cerebrais se dissipam devido à falta de oxigênio. Sem oxigênio, não há energia, e sem energia, seu corpo morre. No momento da morte, há uma explosão de energia liberada pelas células,
que dura entre 30 a 180 segundos. O cérebro envia um sinal ao coração, fazendo com que ele bata de forma irregular, eventualmente causando danos ao órgão. Portanto, mesmo que você pudesse se recuperar do momento da morte, seu coração não funcionaria e todo o seu corpo entra em colapso. É importante lembrar que cada pessoa morre de forma diferente, e é quase impossível descrever como a morte é sentida por cada indivíduo. No entanto, o que sabemos é que, por mais fisicamente dolorosa que seja, essa sensação varia. Existem mortes em que a dor é inevitável, enquanto em outras um paciente simplesmente envelhece e desaparece com menos angústia. Ter uma doença associada à dor não significa necessariamente que você terá uma morte dolorosa. A maioria das pessoas que morrem de doenças graves tende a precisar de medicamentos, e geralmente esses medicamentos funcionam não para prevenir a morte, mas para aliviar os sintomas, ajudando a reduzir a dor e proporcionando uma morte tranquila e confortável. Quando você fica muito fraco para tossir ou engolir, pode notar um ruído começando a se desenvolver na parte de trás da garganta. Esse ruído pode parecer perturbador e pode parecer que o paciente está sofrendo, mas de acordo com os médicos, a pessoa que está morrendo não está sofrendo de forma alguma. Na verdade, os pesquisadores médicos acreditam que esse fenômeno, comumente chamado de agonia da morte ou rattling da morte, provavelmente não causa dor ou desconforto. É da natureza humana questionar o desconhecido e resolver os enigmas da vida. A curiosidade e o desejo de exploração e descoberta estão presentes em todos nós e nos impulsionam a desvendar mistérios como a morte. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Não esquece de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Um forte abraço e até a próxima.